Do livro Pão Nosso, capítulo 129, Ao partir do pão, psicografado pelo médio Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 129. Ao partir do pão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. Lucas 24, 35. Muito importante o episódio em que o Mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús, em desesperação. Jesus seguira-os, qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração, com as fórmulas verbais, carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido, e somente ao partir do pão reconheceram o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere. Mas continuarás muito longe da verdade, se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos em mais uma lição deste livro Pão Nosso. Agora com o capítulo Ao partir do pão. Ao partir do pão é o nome dado por Emmanuel, que ele utiliza essa passagem de Lucas, que diz: e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. Se você procurar o Evangelho de Jesus, exatamente neste capítulo 24, Lucas relata o terceiro dia no qual Jesus se referiu quando ele iria ressuscitar. Então, neste capítulo, fala que Madalena e outras mulheres foram até o sepulcro e, ao chegarem lá, viram a pedra removida
e não havia nenhum corpo lá dentro. E elas ficaram assustadas, mas logo apareceram para elas 2 anjos que relembraram a elas aquilo que Jesus tinha dito, que ele iria ressuscitar ao 3º dia. E isto aconteceu na madrugada do 3º dia. E todos já sabiam deste ocorrido. E 2 discípulos de Jesus estavam se dirigindo para Emaús, uma pequena localidade que ficava ali deles. E eles estavam então ali se dirigindo para aquela localidade e conversando a respeito daquilo que tinha ocorrido. Exatamente o que tinha ocorrido na madrugada. E eis que aparece Jesus para poder conversar com eles. E conversando com eles, eles não percebem que é Jesus. Mas Jesus tece diversos comentários. E quando chega numa estalagem, Jesus estava indo, continuando o caminho, e eles então o convidam para ficar com eles, para ceiar, não é? Para comer. E eis que Jesus, então, junto a eles, conversando, ele materializa o pão e dá para eles. E daí é que eles conheceram, ou melhor, reconheceram que era Jesus. E naquele momento Jesus desapareceu. Então é uma história magnífica que aqui Emmanuel vai discorrer sobre ela. É por isso que o nome chama-se Ao Partir do Pão, que foi exatamente o momento que eles reconheceram Jesus. Então Emmanuel começa a discorrer. Muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Jesus seguira-os, qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração, com as fórmulas verbais carinhosas e doces. Então, naquele caminho que Jesus apareceu e começou a andar com eles, Jesus começou a falar de coisas carinhosas e doces, porque eles estavam em desesperação. Eles estavam, diante daquelas notícias que tinham ocorrido, com um certo desespero mesmo. Nesta outra parte, Emmanuel diz: grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático, desconhecido, e somente a partir do pão reconhece um mestre muito amado. Os 2 aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. E Emmanuel pergunta: não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Então vejam bem, Emmanuel discorre aqui sobre exatamente o que fala o capítulo 24 de Lucas. Que grande parte do caminho foi atravessada na companhia daquele homem amoroso e sábio, não é? Que ambos interpretaram ser um generoso e simpático desconhecido, mas somente ao partir do pão reconheceram o mestre. Os 2 aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras,
nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas. Aqui está um parágrafo importantíssimo que Emmanuel nos ensina. Então, os dois aprendizes não identificaram aquele homem pelas suas palavras afetuosas, não é pelo gesto, não é? Mas quando houve o chamado milagre, né? Apareceu o pão que ele cortou, não é? É que não tiveram dúvidas. E Emmanuel, então, nos pergunta, agora ele está nos perguntando, não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Isto é, será que nós não percebemos a presença de Cristo em nossas vidas, em todos os momentos, não é? Será preciso que haja aqui, às nossas vistas, um milagre, vamos dizer assim, aparecer um pão, não é? Ou o próprio Jesus? Quer dizer, Jesus aparece e se materializa, materializa um pedaço de pão e conversa conosco ainda por cima, para que nós possamos acreditar nele. Nesta outra parte, Emmanuel diz, compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino, por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Olha que coisa. Então, ele fala dos cristãos, não é? Que são candidatos à fé. A fé, a princípio, já diz tudo, acreditar. Mas se afastam do serviço, daquele serviço divino, do estudo do Evangelho, da prática, não é? Por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. As vantagens, naturalmente, são principalmente as vantagens materiais, não é? Porque se a criatura procura em Jesus, não é? Melhorar a sua fé, mas fica na expectação de vantagens materiais, é um grande engano, não é? É um equívoco muito grande. Jesus não veio para trazer coisas materiais, não é? Elas virão até, vejam bem, elas virão até essas coisas materiais. Quando você se direcionar para o bem, quando você caminha, quando você trabalha, quando você pede a intuição dos bons espíritos, é claro que você não vai ter mais dificuldades financeiras, que você vai passar a ter uma vida melhor. Até porque aquelas coisas do mundo que você almejava, você já não tem mais aquele capricho, não é? Não tem mais aquela ilusão de ter aquilo, né? Lembrando aqui um sábio, que no momento não me recordo, e portanto não vou dizer, ele disse que a felicidade você consegue a partir do momento que você começa a ter menos necessidade, não é? A necessidade que se refere são essas coisas do mundo, né? E Emmanuel continua dizendo mais ou menos isso, veja bem. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. Então vejam bem, a fé, ela não pode ser premeditada. Eu vou ficar na fé porque eu vou ter a salvação, eu vou ter uma vida mais tranquila. Não, não é bem assim.
não é? E isso chama-se preguiça, não tem outro nome, não é? As dificuldades vão aparecer, vão ser oportunidades para que você possa superá-las, não é? E aí você se renova, você se fortalece, não é? Então, se Jesus não teve facilidades, você quer facilidades, não é? Não existe. Então, é exatamente isso que Emmanuel coloca. Sem garantia financeira, ou seja, não houve a garantia financeira, não apareceu a parte financeira de forma simples, né? Sem caprichos satisfeitos, não é? São essas coisas que não são necessidades nossas. Nós é que criamos, ou então a mídia cria essa necessidade de nós comprarmos isso, comprarmos aquilo, não é? Então nós passamos a não comungar na crença renovadora, respeitável e fiel. Simplesmente passamos para outra forma de ver, não é? E Emmanuel, em uma frase, ele diz: é necessário combater semelhante miopia da alma. Olha, ele é muito enfático, né? Emmanuel não tem meias palavras. É necessário combater semelhante miopia da alma, não é? A miopia da alma que ele se refere é exatamente o quê? Nós estamos tendo uma visão totalmente equivocada. Totalmente equivocada. E a visão é da alma, não é do corpo, não é? Nós sabemos disso muito bem. Então é preciso que nós tenhamos uma visão divina da fé. Divina da fé. Qual é o verdadeiro propósito de Deus para conosco? O que nós temos que fazer, não é? E ir em frente, e trabalhar, e trabalhar. Nesta finalização, ele diz: louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere. Mas continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Essa colocação de Emmanuel na finalização é extraordinária, porque ele faz alusão aqui divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Nós possamos tanto perceber que é aquele pão que ele fez materializar, como os bens que nós estamos querendo adquirir a qualquer custo. Os bens materiais, naturalmente. Então, nós não precisamos, não é, de ficar na expectativa de que haja um milagre, Jesus ou qualquer espírito aparecer para nós, materializar um pão, cortar, dividir para nós, não é? E muito menos que nós fiquemos aí na expectativa de bens perecíveis, não é? Materiais aqui na terra. Então ele diz: louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere. Então, ele está agradecendo a Jesus por todas as lições, que realmente é o Evangelho de luz, que nos tira da escuridão e nos traz para a luz. É isso que nós temos que perceber, a grandiosidade do Evangelho de Jesus. É muito grande, é realmente uma saída, mesmo que seja paulatina, aos poucos, não é? Da escuridão, mas nós já estamos vendo a luz. É o caminho, não existe outro caminho, não é? Então, como eu disse anteriormente, é preciso que nós tenhamos fé, a perseverança, de que estamos
firmes no caminho do bem, no caminho que Jesus traçou. E as adversidades que aparecem em nossos caminhos são para que nós possamos revertê-las, são para que nós possamos ultrapassá-las, não é? Para que nós possamos nos fortalecer. Não são castigos de Deus, não é? É nada disto. São oportunidades de crescimento. E somente tendo essa visão é que nós possamos ser felizes. Porque se ainda estivermos aguardando bens materiais, não é, para nos satisfazer os caprichos, como foi colocado por Emmanuel, estaremos na miopia da alma. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus e Jesus o abençoe.